E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula aí de LB5. É, na outra aula, né, o experimento 3, eu acabei demorando um pouco para fazer o upload, eu achei que eu já tinha feito, me confundi aqui, peço desculpa. Por isso que eu acabei colocando um pouco mais perto da aula de dúvidas, vocês sabem que eu gosto de postar mais com antecedência. Então essa aula, né, a gente vai continuar nossa matéria aqui, então a gente vai falar de gerador CC, paralelo e série, né? Então eu ainda deixei aqui, né, só pra gente ver a ligaçãozinha. Mas, dessa vez a aula vai ser um pouco diferente. Nas aulas passadas, né, eu usava lá o MATLAB, mostrava pra vocês a simulação, mostrava aqui um pouco a teoria e vocês tinham que responder. Nessa aula, como eu disse, né, eu dependo um pouco daqueles modelos para funcionar lá e tudo mais. E aí essas duas ligações que a gente vai ver hoje, elas têm algumas particularidades que aquele modelo do MATLAB não funciona tão bem. Até porque esse tipo de gerador não é tão usado assim. Mas eu vou apresentar eles para vocês, né. Então o que eu fiz? Eu peguei um experimento de uma pessoa que gravou um vídeo real lá no laboratório no YouTube, né? Se eu tivesse acesso, eu faria isso para vocês. E aí eu vou só pedir para vocês assistirem uma parte lá dele e eu vou explicar o que foi feito e a gente faz o relatório. O relatório vai ser um pouco mais conceitual até por causa disso. Então primeiro eu vou falar um pouco da teoria, né? Aí eu vou indicar o vídeo para vocês, vocês podem pausar o meu vídeo aqui e abrir o vídeo deles. Vai estar no material de aula o link, e eu posso postar também lá no Moodle o link separado, né, direto com essa parte aí para assistir, né. Vocês vão ver que é um vídeo bem simples também, eu acho que é mais legal de ver só porque tem as ligações e tudo mais, né. E aí qualquer coisa vocês podem me perguntar, como vai ser o vídeo de outra pessoa, ele não vai fazer exatamente o que eu queria, mas acho que dá pra ter uma noção do funcionamento da máquina. E aí eu posso tirar dúvida com vocês. Então essa aula vai ser um pouco mais curta, porque eu vou indicar o vídeo do cara, né, e vou só falar um pouco. Mas aí na aula de dúvidas e pelo e-mail também, vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, né, vamos lá. Então, primeiro, né, lembrando da nossa curva de magnetização, né, a gente vai precisar dela aqui para discutir um pouco aí dessas nossas curvas características, né, nossas curvas de regulação de tensão para essas máquinas. Essa daqui será a da excitação paralela, só que a gente só vem até esse ponto aqui. A partir daqui ela está trabalhando numa parte instável, a gente vai trabalhar só aqui. E essa daqui é a série que conforme a gente vai aumentando a tensão, né, a gente vai aumentando a corrente, né, da carga, a tensão aumenta até um ponto em que ela começa a cair de novo, né. Também essa parte que começa a ficar instável, a gente trabalha mais aqui. Então vamos falar um pouco das duas máquinas, né. Primeiro em paralelo, né. Então literalmente eu ligo o meu enrolamento de campo em paralelo com o meu enrolamento aqui de armadura, né. Tem uma resistência de controle aqui que eu vou já mostrar o porquê, mas no caso lá da simulação a gente não tem ela e já dá pra fazer, já dá pra entender o que tá acontecendo mesmo sem esse controle aí do campo, né, porque não tem como você controlar essa corrente de campo aqui sem ser por uma resistência que vai consumir aqui um pouco de energia, né, já que tá em paralelo. E aqui o que é interessante, né, que a própria tensão que tá saindo aqui da armadura, né, é a tensão que vai para esse VT, que é a tensão terminal, é a tensão que vai para o meu circuito de campo. Só que, para eu gerar esse cara, eu dependo do circuito de campo, ou seja, uma coisa depende da outra. Como que eu faço isso, né? Como que isso funciona, né? Como que é esse processo de excitação dessa máquina paralela? Ela depende de ter um pouquinho de magnetismo residual na máquina, né? Porque aquela parte lá de ter o material magnético, ele tem alguns dipolos magnéticos que ainda vão estar alinhados num certo sentido e esse sentido vai ter um magnetismo residual ali. E a gente depende exatamente disso, e é normal, sempre tem isso mesmo no material, a gente depende disso para conseguir gerar a excitação dela. E como que funciona, né? Aqui tem um resumo, vocês vão também ter que explicar, eu recomendo que vocês vejam, se quiserem mais detalhe, a minha aula lá de CV1 sobre esse gerador. Eu explico certinho isso daqui. Mas a ideia básica é, né, se eu tenho lá um magnetismo residual, né, significa que eu tenho um pouquinho de tensão induzida, mesmo sem o campo, isso vai me dar um ponto de trabalho, né, na minha curva aqui da corrente de campo, né, se a gente levar em conta que isso aqui é a curva de magnetização, né, eu tenho uma certa curva aqui, que seria onde eu estaria trabalhando nessa curva de magnetização, dada a minha resistência do circuito de campo e a corrente de campo, né, então eu teria um ponto ali, que é onde cruza essa reta da resistência com a curva de magnetização. Só que como eu não tenho excitação, né, o que acontece? Ele vai vir para esse ponto aqui de trabalho.
que não é estável e tudo mais, mas ele vai vir para cá. Só que quando ele vem para cá, o que acontece? Ele tem um pouco mais de corrente. Então ele tem um pouco mais de corrente. O que ele consegue fazer? Um pouco mais de corrente de campo, né? Ele tem mais um pouco de corrente de campo. Essa corrente de campo consegue gerar mais tensão induzida. Então eu subo aqui para mais tensão induzida. E aí o que acontece? Se eu tenho um pouco mais de tensão induzida, eu consigo ter um pouco mais de corrente de campo. Se eu tenho um poumo mais de corrente de campo, eu tenho mais corrente induzida. Então eu vou fazendo essa escadinha. E aí eu consigo chegar realmente no ponto aqui onde a máquina usa esse armazenamento ali, que ela tinha, né, entre aspas, dessa magnetização residual dela, para construir essa curva que ela vai se retroalimentando ali até chegar no ponto de excitação correto aqui dela. Beleza? E aí, obviamente, depende aqui dessa inclinação da reta também, onde vai ser o ponto que ela vai operar. Aqui está explicando isso que eu falei. E basicamente o que interessa, né, é que essa reta, né, ela vai mudar também de acordo com aquela minha resistência de controle. No experimento não vai ter, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que aconteceria, né? Dependendo do valor que eu tenho de resistência, eu vou deslocando essa minha curva até um ponto, por exemplo, aqui que seria uma resistência crítica, que seria esse RF3, que é onde eu tô naquela parte ali linear da curva que eu não consigo nem chegar na parte boa lá da curva de magnetização. Então, a partir dali, eu não vou nem conseguir ter mais excitação, se eu aumentar ali mais essa minha resistência. Por quê? Porque eu vou aumentar mais essa inclinação aqui, ela vai estar num ponto muito baixo, a máquina não vai conseguir fazer aquela escadinha, né? Então, no geral, a gente trabalha aqui, mas dá para fazer o controle, como eu mostrei, né, com essa resistência. Você pode ir variando ela. Então, o que a gente tem, né, nesse caso aqui? A gente precisa de 3 condições para que esse cara me dê esses valores então de tensão. Eu preciso do magnetismo residual, mas isso vai existir. E provavelmente é isso aí que faltou lá no modelo do MATLAB, ele ter algo para construir o campo. Eu tentei até colocar uma fonte de tensão, um pouco de corrente para ver se eu forçava ele a ter essa escalada no magnetismo, mas não foi. Então acho que não teria mesmo como fazer. Mesmo problema do sério, mas isso aí eu vou discutir depois. E aí uma outra coisa que vocês vão ver no vídeo, eu vou comentar ali depois, é que esse campo, né, ele tem que ser aditivo em relação a esse magnetismo residual, né? Por quê? Porque eu dependo dele para começar a construir essa minha escadinha que vai me levar ali para a excitação da máquina. Então, se o fluxo que eu tenho do campo for ao contrário, o que acontece? Eu tenho um campo residual para cima. E aí o meu campo está ligado com uma polaridade invertida. Na verdade, o que ele vai fazer é tentar diminuir mais essa tensão. Então eu não vou ter um negócio se retroalimentando. Então eu tenho que colocar a bobina de campo na polaridade certa. Literalmente inverter a ligação positivo e negativo lá dela, para que eu tenha a mesma polaridade delas, para eu poder construir isso daí, né? E aí essa parte da resistência crítica, mas como a gente vai usar, né, no experimento foi usado ali só a resistência mesmo do enrolamento, não tem nenhuma outra resistência para controlar o campo. Então isso aqui a gente não precisa se preocupar que tá certo. Aqui tem as equações, né? Basicamente um circuitinho aqui com VT e esses caras em paralelo, né? E a carga aqui. E aí o que a gente tem que olhar aqui, né? O que acontece com essa máquina conforme vai tendo a geração? Eu tenho 2 efeitos. Um deles eu vou mandar vocês ignorar, eu explico ele melhor em conversão 1, porque aí é mais funcionamento da máquina, mais detalhe e tudo mais, mas aqui na prática a gente ignora isso um pouco porque vários projetos levam já em conta numa construção um jeito que tem lá de tirar esse segundo efeito aqui. Mas o que acontece, né? Se a gente olhar para a curva dela aqui de velocidade, né, que é essa parte aqui, velocidade, ó, essa parte de regulação de tensão, né, de tensão pela corrente de carga, a gente vê que ela tem esse decaimento aqui, e esse decaimento é maior do que o caso independente. E se você parasse para pensar, a parte independente poderia muito bem ser igual ou parecida com esse daqui, igual é no motor, né? No motor, o independente e o paralelo são praticamente iguais, porque eu tenho ali uma tensão trabalhando nele, é o mesmo campo que está trabalhando, daria para ter um comportamento parecido. Por que aqui é diferente do independente, né? E vocês vão ter que falar sobre isso também no relatório. Porque eu tenho que, agora, uma queda de tensão nessa resistência, ou seja, eu tenho minha tensão sendo gerada aqui, né? E se fosse só essa tensão, ele ia ter o comportamento igual lá no independente. Só que conforme eu aumento a carga, né, eu aumento o IA, que está vindo daqui, né, a corrente IA, ela vem daqui e se divide na parte do campo e na parte da carga, né? Essa minha corrente de armadura, conforme eu vou aumentando, eu aumento muito a queda de tensão
no enrolamento da armadura, né? Na resistência lá do meu enrolamento da armadura. Então o que acontece? Essa tensão aqui ela vai diminuir mais, né? Um pouco, porque tem essa resistência, mas isso aqui já teria lá no caso independente. Só que agora a minha corrente de campo depende dessa tensão. Então quando eu abaixo ela por causa dessa queda de tensão no enrolamento de armadura, eu acabo abaixando um pouco a minha corrente de campo. E aí isso faz com que a máquina perca excitação, e aí ela vai baixar mais ainda a minha curva a minha curva característica de tensão lá, a minha curva de regulação de tensão. E o outro caso é isso aqui, que eu falei que vocês não precisam se preocupar muito, mas ele vai falar no vídeo, então eu vou falar pra vocês, que é a parte da reação de armadura. O que é a reação de armadura? É basicamente assim, quando a gente tem uma máquina, a gente tem dois efeitos, né? A parte de gerar a tensão e a parte de gerar movimento, né? Entre aspas. E tanto o gerador quanto o motor tem os dois efeitos. No motor a gente tem mais o efeito, obviamente, de gerar ali a velocidade, quanto no gerador a gente tem mais o efeito de gerar a tensão. Mas a gente tem os dois efeitos. Então, nesse caso, o que acontece? Esse movimento do rotor, né? E com essa corrente passando ali na armadura, gera um campo contrário ao que eu queria na máquina, e isso não tem o que fazer, é por isso que chama reação da armadura, é ação e reação mesmo. Então ele vai gerar um campo contrário e esse campo contrário vai desmagnetizar um pouco a minha máquina. Isso, infelizmente, não tem o que fazer e acontece normalmente nas máquinas mesmo, porque a gente tem algumas maneiras de diminuir esse efeito. Então esse efeito desmagnetizante vai agir da mesma forma do que eu acabei de falar do caso da queda de tensão. Então essa variação, esse delta VRA aqui, que é essa queda de tensão pelo efeito aqui da reação de armadura, que a gente chama, isso aqui também vai trazer mais para baixo ali a minha curva, né? Então ela vai também ser responsável por baixar ainda mais essa inclinação aqui da minha curva. Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso, eu nem vou cobrar no relatório, mas qualquer dúvida também é só me perguntar que eu explico, né? Então aqui seria a explicação que vai sobre isso, né? Então a gente teria o que, né? A curva de magnetização, a curva lá da minha corrente de campo, com VT e tudo mais. E como que fica a curva de regulação, né? Que é aquela que eu estou mostrando. Ficaria com essa forma aqui, se a gente tivesse todos os pontos, né? Então ela tem essa parte aqui que vai descendo, certo? Por que ela desce mais que o independente? Por causa desses dois efeitos que eu falei. Mas aqui, sem a reação de armadura, a gente já vê que tem essa queda por causa da queda de tensão lá na resistência de armadura, que diminui a tensão que eu aplico no campo, certo? E aí depois ela vem descendo mais pra cá, porque daí ela vai perdendo mesmo a magnetização e chega nesse ponto. Aqui é a parte instável, a gente costuma trabalhar só aqui, beleza? No material lá também de CV1 tem a construção dessa curva aqui, é bem tranquilo também, é só levar em conta as equaçõezinhas aqui do circuito, né? E ir caminhando nessa minha reta aqui, na minha curva de magnetização, já que eu tenho os valores, eu consigo tirar o VT, mas é bem tranquilo. Bem, a outra máquina é a série, né? Então a série é a mais fácil de analisar, é só uma corrente passando ali, é a mesma corrente passando por todo mundo. Então a gente tem essas equações aqui, né? E a gente tem que lembrar aqui que a resistência, que esse enrolamento tem que aguentar essa corrente, né? Porque lá a gente está trabalhando com corrente menor, no caso paralelo, no caso independente. Aqui é a mesma corrente de carga, a mesma corrente da armadura que está passando aqui. Então ela tem que aguentar uma corrente maior. Essa bitola do fio tem que ser boa para isso, né? E aí a gente tem a curva de magnetização, que é essa daqui, que seria essa daqui, né? Tensão gerada lá por IA, que agora IA é igual a IF. E aí também, como é só uma corrente, fica mais fácil ainda de achar a curva de caracterização por essa formulazinha, né? O que sobra aqui é o VT, então é só você traçar aqui. Você vai andando, né? Sabendo o RA e o RSR aqui, né? Que são as resistências no meu circuito. Se eu sei elas, é só fazer VT é igual corrente de armadura menos essa queda de tensão. O que sobrar é o VT, eu consigo ir traçando aqui a minha curva, né? E a gente vê que ela tem esse comportamento de crescer aqui conforme a minha carga sobe, ela cresce a tensão conforme a carga sobe e depois ela cai, né? Aí também teria como considerar a reação de armadura, que vai trazer um pouco essa curva para valores menores, exatamente igual era antes, né? Mas vocês não precisam se preocupar com isso, né? E aí por que ela começa a cair aqui, né? Porque se a gente lembrar da curva de magnetização, ela cresce linear até um certo ponto e depois ela começa a saturar, né? Ela começa a saturar. Nessa saturação, mesmo eu aumentando mais a minha corrente de campo, a minha tensão não vai aumentar tanto.
E aí, além disso, eu tenho as quedas de tensões envolvidas em todas aquelas resistências. Então eu começo a ter uma queda de VT, porque eu vou tendo mais queda de tensão acumulada e menos campo conseguindo induzir tensão, por causa da saturação do material magnético. Então acontece isso daí. Bem, agora é a parte que eu vou pedir para vocês pausarem aqui esse vídeo e irem ver o vídeo aqui indicado, né? Tem o link aqui, eu vou mandar para vocês o material de aula, mas também vou postar lá no Moodle. Assistam a partir do 7h54, 7h53, aqui acho que já tá com o horário certo, que é quando começa essa parte em paralelo. Porque antes acho que ele faz o independente, fala algumas coisas. E aí o que eu tenho para chamar a atenção ali, né? Essa parte aqui, que é o que ele vai fazer, e aí depois também vocês podem tirar dúvida comigo, né? Então ele vai utilizar, vocês vão ver lá, né, um motor de indução para acionar o rotor da máquina. Então o que acontece, né? Ele precisaria de uma turbina. Ele já está no laboratório, e isso é comum nos laboratórios de máquinas, você ter a ligação entre as máquinas que você vai fazer. Então, por exemplo, você pode ter uma ligação num próprio eixo, você tem os 3 tipos de máquinas que a gente vai ver. Corrente contínua, síncrona e indução, né? Ali no caso, acho que ele só tinha o indução e o CC, né? Então ele usou a indução para acionar o rotor da máquina e ele ia controlando a velocidade, né? Porque você tem que fazer esses experimentos aqui todos com a mesma velocidade, né? Porque a curva de magnetização ela é dada para uma velocidade. Se você muda a velocidade, você desloca a curva de magnetização. Então ele tem que manter uma certa velocidade igual ali, ou próxima pelo menos, para conseguir fazer o experimento. E ele controla então ali, né, com a máquina de indução isso daí. Mas quando eu fiz esse experimento, eu tinha a opção de ter a máquina síncrona. Então a gente só ligava a máquina síncrona. A máquina síncrona vai rodar sempre na mesma velocidade, né? Ela vai drenar mais ou menos corrente lá, mas ela vai sempre usar a mesma velocidade. E aí a gente mantinha essa velocidade constante e fazia o experimento. Então ali vocês vão ver que de vez em quando ele vai ajustar a velocidade para 1720, né? E aqui tem um pouco do roteiro que ele fez aqui. Aí agora vocês podem pausar lá e assistir. E aí eu vou falar o que ele fez ali. Ou vocês podem ver aqui o que eu vou falar que ele fez e depois assistir o vídeo. Tanto faz o que vocês preferirem. Então o que ele faz, né? Primeiro para a parte paralela. Ele vai mostrar a ligação, né? Ou ele mostra, se vocês já assistiram, a ligação em paralelo e os medidores que são utilizados, né? Igual eu mostrei lá no MATLAB. Então é igual aquela ligação que eu fiz lá, né, no modelinho. Eu tinha a parte da armadura, eu ligo em paralelo com a parte do campo, não tem muito segredo. E aí ali ele mostra que tem vários enrolamentos diferentes, porque essa máquina é uma máquina didática, né, feita para ser utilizada em laboratório, para mostrar como funciona. Então ela tem os enrolamentos todos separados ali, bonitinho, por isso que ele tem acesso a parte de campo, a parte de série. Se ele fosse fazer o composto, ele teria também a parte composta ali, seria fácil de fazer. Então é por isso que ele liga ali naqueles terminais. Então ele mostra essa ligação, né? Aí ele discute a parte da autoexcitação, né? Que ele fala lá que se ele ligar a máquina e tiver certo, a tensão vai subir. Vocês vão ver ou viram que não dá certo. Por quê? Porque a polaridade está errada, né? Que foi aquilo que eu falei. A tensão residual tem que estar na mesma polaridade da minha máquina ali, né? Que eu estou dando o campo, senão ele não vai conseguir construir a excitação com aquela escadinha lá. E aí ele troca a polaridade e funciona. E aí depois o que ele faz é variar a carga, né? Que ele tem 2 resistências variáveis lá que ele vai arrastando, ele varia essa carga. E aí variando essa carga ele consegue ver o comportamento da curva, né? Ele fala da reação de armadura, mas pode ignorar. Mas aí ele consegue ver esse comportamento da curva, que foi o que eu mostrei aqui, né? Que vai caindo, né, rapidamente, cai bem mais do que no caso independente. Então paralelo era isso daí que ele faz. E no caso série, basicamente a mesma coisa, né? Ele faz a ligação lá da série, mostra os medidores. Aí agora ele não precisa se preocupar, ele não mostra, né, aquela parte melhor, ele não mostra a parte da autoexcitação porque não tem, né? Ele vai mostrar que no começo não tem excitação, ou seja, como está em série e eu não tenho a carga ali, né? Por mais que eu tenha o eixo sendo acionado, eu não tenho campo, não tenho carga, não tenho corrente. Se eu não tenho corrente, eu não tenho tensão induzida, né? Uma coisa leva a outra. Como está em série, eu preciso da corrente para a corrente induzir o campo, porque a corrente vai passar lá no meu enrolamento de campo, e aí eu vou ter mais tensão induzida, né? Então ele vai variar a carga para ver esse efeito, da mesma forma lá nas resistências, e aí ele vai mostrar o comportamento da curva, que conforme eu vou subindo, né, a minha corrente, eu vou aumentando a carga, eu vou tendo mais tensão. Então vou subindo a corrente e vou tendo mais tensão, por quê? Se eu preciso de mais corrente para carga, o meu campo vai ter mais corrente. Se o meu campo tem mais corrente, minha máquina gera mais tensão, porque ela depende do campo para gerar a tensão. E aí, com isso, ele vai chegando até o ponto onde ele fala que é o limite da máquina, que foi aquilo que eu falei, né?
que já é uma operação relativamente instável, porque a partir dali você vai tentar aumentar a carga, mas a tensão na verdade vai diminuir, e aí a máquina vai ter menos campo para tentar lidar com aquela máquina e ela vai trabalhar num lugar ruim ali, que pode ser instável e pode até danificar a máquina, porque além de ter mais corrente dando queda de tensão naquelas resistências, a máquina já está saturada, então ela não vai conseguir gerar mais tensão com o campo que ela tem, beleza? Era basicamente isso, né? Então aí tem lá o relatório para vocês fazerem, né? Então, acho que no vídeo da aula passada tá errado a data aqui, mas no material de aula eu arrumei, né? Então tem aqui. E aí só para mostrar aqui para vocês, né? Tem o relatóriozinho que eu vou postar lá com 8 perguntas, né? Separado na parte paralela e série. Como eu disse, é um pouco mais conceitual, porque não teve como eu fazer o experimento do jeito que eu queria, né? Mas acho que dá para fazer tranquilo. Então, basicamente é isso daí, galera. E aí, na próxima aula a gente vai falar da máquina de indução, a gente vai parar de falar da parte de máquina de corrente contínua. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar ou lá na aula ou por e-mail. E aí, como obviamente não fui eu que dei a aula, né, tô citando o vídeo de outra pessoa, fiquem à vontade para me perguntar o que está acontecendo e tudo mais e tirar dúvida. E por favor, né, caso alguém ainda esteja com problema com o grupo ou alguma coisa do tipo, por favor, se organizem aí e não deixem de entregar o relatório, beleza? Então, era isso daí, galera. E até a próxima aula.